Olá, esse é o Poder Entrevista. Eu sou Paulo Silva Pinto, editor sênior do Poder 360. Vou entrevistar o economista Marcos Lisboa. Marcos Lisboa nasceu no Rio de Janeiro, tem 59 anos e é doutor em economia pela Universidade da Pensilvânia. Foi secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda no primeiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva como presidente. Depois foi diretor executivo do Itaú Unibanco e presidente do INSPER. Marcos Lisboa, obrigado por essa entrevista. Obrigado pelo convite. Agradeço também a todos os web espectadores que assistem a este programa. Essa entrevista está sendo gravada por videoconferência no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 7 de novembro de 2023. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Eu começo essa entrevista perguntando: o presidente Lula disse que dificilmente cumprirá a meta de déficit zero no próximo ano. Qual a sua avaliação sobre isso? Olha, era meio inevitável, né? Eu acho que o começo do ano teve boas notícias, quer dizer, o governo reconheceu a necessidade de ter algum tipo de restrição à expansão dos gastos públicos, teve um cenário externo mais favorável para o Brasil do que era esperado no fim do ano passado, mas tinha uma série de medidas adotadas anteriormente, inclusive a PEC da transição, né, que tornavam o arcabouço inconsistente. Né? E vale lembrar que, com o fim do teto de gastos, né, diversas despesas obrigatórias voltaram a ser vinculadas à receita corrente. Então, quando você aumenta a arrecadação, você tem que aumentar o gasto com saúde, tem que aumentar o gasto com educação. O governo se comprometeu com reajuste do salário dos servidores, né? Com reajuste do salário mínimo. Né? A conta não fecha. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, reluta em admitir que não será possível ter déficit zero em 2024. Na sua avaliação, como deve ser a dinâmica do processo de transformação de uma previsão de déficit zero pelo governo em uma previsão de algum déficit? Olha, eu acho que a opção da Fazenda, né, que é seguindo uma agenda da Receita Federal de mais de 30 anos, fazer o ajuste por aumento de arrecadação. Né? Vamos cobrar mais das empresas. Né? Não? A discussão, por exemplo, do tribunal que julga os temas tributários. Vamos a subvenção que os governos estaduais dão para empresas vão ser tributadas também. Né? E por aí vai. Né? Essa agenda é uma agenda preocupante da maneira como ela está sendo feita. Eu acho que seria mais transparente se o governo assumisse: olha, a gente quer equilibrar as contas públicas, né? E vamos aumentar a carga tributária. E não dessa forma como está sendo feita. Né? Mas, mesmo essa forma, ela tem suas inconsistências, porque com o fim do teto de gastos, ao aumentar a arrecadação, tem que aumentar a despesa. Em 2003, quando o senhor estava no governo, o superávit primário foi de 4,32%. O presidente era o mesmo de hoje, era o Lula. O que mudou? Olha, eu acho que aquela foi uma circunstância muito particular. Né? Quer dizer, primeiro a gente pegou uma casa em ordem. Né? Havia uma crise econômica? Havia. Né? Havia uma desconfiança grande do novo governo, né? A inflação estava alta, o governo tinha dificuldade em vender títulos da dívida pública, mas as contas públicas estavam bastante arrumadas naquele momento. Né? E eu acho que, enfim, a equipe econômica da época liderou e o governo apoiou uma agenda de ajuste fiscal, né? Que foi dura. Né? Aqueles primeiros 6 meses foram bastante difíceis, né? Aumentando o primário, o Banco Central, por outro lado, subindo juros para controlar a inflação, mas que no fim de 2003, né, os números começaram a melhorar, a economia foi se recuperando, a inflação começou a cair, né, e iniciou um ciclo de crescimento. Né? Mas eu acho que foram muito mais as circunstâncias da época, muito particulares daquele período. Sobre a situação que o atual governo encontrou ao chegar em 2023, qual a sua avaliação? Houve uma piora ou uma melhora nos últimos 4 anos, nos 4 anos anteriores ao atual governo?
Não, o que eu acho é o seguinte, acho que primeiro a sociedade brasileira é muito dividida nesse assunto. Uma parte importante da sociedade, inclusive que apoia o atual governo, acha que o tema de ajuste fiscal, de as contas públicas estarem em ordem, é, 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 não é um tema relevante. Né? Então acho que esse é um ponto importante. Muita gente não acredita que você tenha que ter equilíbrio das contas públicas, né? É que o papel do governo é gastar, né? E apoiar investimentos, e programas de aumento de salários de servidores, e que isso não gera um problema para a economia. Né? Acho que essa visão ela também acredita que tem alguma coisa meio fetichista, né, com o que chamam de mercado, que quer um certo ajuste fiscal. Né? Então, acho que o governo tende a se equilibrar nisso. Olha, a gente quer gastar mais, né, para fazer mais obras, mais investimentos, enfim. Por outro lado, a gente também quer juros menores e para o tal do mercado o ajuste fiscal é importante. Então, você tenta criar um equilíbrio não sustentável entre essas duas visões. Né? E eu acho, né, que essa visão está errada. Né? Eu acho que não ter equilíbrio das contas públicas piora o crescimento do país, piora a geração de emprego. Né? Não é sustentável gastos públicos que levem a uma dívida crescente. Né? E a maneira como o governo gasta no Brasil, infelizmente, ela é muito ineficiente. Né? A gente não consegue ter uma governança para viabilizar gastos que de fato melhorem a qualidade de vida da população. E esse não é um tema do atual governo, pelo menos até o momento. O presidente diz que esperar déficit zero agora é ganância do mercado. Qual a sua avaliação sobre essa frase? Eu não entendo essa frase, eu confesso que eu não entendo. Que ganância do mercado? Quer dizer, o que tem só analistas afirmando que se não tiver um equilíbrio fiscal, não sinalizar que a dívida pública vai se estabilizar, né, os juros serão maiores. Né? Assim, então é uma frase meio contraditória que diz assim: o mercado quer juros menores, né? Então o argumento não para de pé. Né? O que eu acho que os analistas querem é um país que cresça de forma sustentável. A gente assistiu há 10 anos, né, do governo Dilma, né, a tentativa de estimular a economia por meio de gastos crescentes, financiando empresas, dando crédito subsidiado. Né? E o resultado foi uma crise severa que o país atravessou. Há risco de que se caia de novo naquele tipo de política? Eu acho que há. Eu acho que esse risco existe. Eu acho que a equipe econômica tem procurado defender algum tipo de ajuste fiscal, mas as mensagens do governo são contraditórias. Mas, de novo, é um governo que, pelo menos, está com um discurso diferente do que durante a campanha. Né? Tem sinais de que parte do governo quer defender algum tipo de equilíbrio fiscal. Né? Eu fico preocupado com a maneira como eles querem fazer esse equilíbrio fiscal, né? Que é por meio de receitas, né, não recorrentes. Porque o Brasil tem um problema, Fernando, que é o seguinte: no Brasil, isso é diferente dos demais países. Quando a despesa cresce, ela cresce de forma permanente. Né? Você não pode reduzir depois. O Brasil não consegue fazer ajuste fiscal como o resto do mundo. A gente não consegue cortar despesas de forma relevante. E uma vez que ela cresce, ela permanece. Né? O que você pode cortar de despesas no Brasil é um valor muito pequeno perto do orçamento. Né? Então, quando você analisa a solvência das contas públicas, né, porque o que interessa não é o primário, o que interessa é a dívida pública vai se estabilizar, né? Ela vai parar de crescer de forma descontrolada ou não. Né? Você tem que olhar as receitas recorrentes, né? Aquelas que todo ano o governo vai receber. Né? E muito do que o governo está propondo para tentar algo como um menor déficit ano que vem, são de receitas não recorrentes. Aquelas que uma vez acontecem, mas depois, nos anos seguintes, não voltam mais. Uma explicação do governo para as dificuldades fiscais está no fato de que a arrecadação de impostos está crescendo menos do que o PIB atualmente. Por que assim? Olha, eu achei essa explicação do governo um pouco estranha.
né? Eles falam de medidas de 2017. Não, vamos lá. 6 anos atrás, né? Então, medidas de 6 anos atrás terem impacto na receita atual, né? Segundo, é muito surpreendente que o governo não tenha se atentado a isso na transição. Muita gente alertou, eu alertei, né? Olha, a PEC da transição tá um valor muito elevado, né? Não vai ser isso que vai acontecer, né? É, 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 mas o governo insistiu numa PEC da transição com um gasto muito elevado, mas eles não sabiam as medidas que tinham sido adotadas, que eles mencionam agora, em 2017? Né? Esse é um ponto. O segundo ponto é que o Brasil que cresce é o Brasil que paga menos imposto. Né? E por boas razões. Né? Quer dizer, as exportações têm que estar isentas realmente, de impostos, como é no mundo inteiro. Né? Mas esse é o Brasil que cresce. Né? É o Brasil do agronegócio, de alguns setores muito específicos. Tá? Então não deveria ser surpresa para o governo esse comportamento da Receita. Por outro lado, tem um Brasil que vende bens e serviços para o mercado local que paga pouco imposto. Mas esse Brasil, o governo não quer tributar. Né? Você tem aí o lucro presumido. Né? Então, famílias com rendas de milhões de reais por mês, empresas que faturam 20, 30, 60 milhões de reais por mês, com uma tributação muito baixa, né? Que é o lucro presumido, ou o simples, né? Mas essa é uma agenda que o governo não trata. Qual a sua avaliação sobre o marco fiscal aprovado pelo Congresso? Olha, eu acho que é um retrocesso a gente não está discutindo a qualidade do gasto público, as prioridades do gasto público. Né? O Brasil teve uma série de retrocessos institucionais relevantes, né? A criação das emendas impositivas individuais de congressistas, as emendas de bancada, a emenda de relator, né? Todo esse confisco do gasto discricionário que o governo tem, né? Para interesses paroquiais. Esse foi um retrocesso muito relevante para o país na última década. Né? A gente não consegue discutir a qualidade da política pública. Né? A gente não consegue, por exemplo, discutir a qualidade da educação. E a qualidade da educação deve ser discutida pelo aprendizado dos alunos. A qualidade da infraestrutura. A gente fica discutindo se o saneamento tem que ser público ou privado, e fica um ping-pong, né? A gente discutindo os meios e não os fins. Quer dizer, o fim deveria ser como garantir saneamento para a população. Né? Qual é o mecanismo mais eficaz para que esse objetivo seja atingido? Agora, a gente, em vez de discutir os fins da política pública, deveriam ser como eu melhoro a qualidade dos serviços e a vida das pessoas, a gente fica numa discussão interminável sobre os meios. Né? Você é contra o Estado, é a favor do Estado. Não, eu quero um Estado que funcione. Né? Eu quero discutir qual é a maneira de desenhar a intervenção estatal ou a regulação estatal para que a população tenha melhores serviços. Né? Não pode ficar na discussão de mais estados ou menos estados. Eu quero um Estado que funcione. Né? E o Estado brasileiro, vamos combinar, que a sua eficácia tem sido muito baixa, né, nas diversas áreas: segurança, educação, infraestrutura, né, fornecimento de energia. Hoje, a discussão sobre a qualidade do gasto público é pior do que era há 10 ou há 20 anos? Eu acho que ela teve uma melhora importante na gestão Fernando Henrique, e acho que no começo do governo Lula, né, que esses temas foram tratados. Né? Você discutia criação de programas sociais, criação do Bolsa Família, avaliação do Bolsa Família. Né? Você tinha não só programas novos e inovadores, como uma avaliação de impacto desses programas. Você teve melhoras, por exemplo, tinha uma discussão sobre como é que eu reduzo os juros no Brasil. Aí você teve uma agenda de reformas, né, que permitiu a queda da taxa de juros para famílias e empresas, sem subsídio do governo e sem tabelamento. Né? Consignado, alienação fiduciária, né, patrimônio de afetação, a nova lei de falências. Então você tinha uma agenda de como é que eu melhoro as regras do jogo, né, e a ação do Estado para cuidar melhor da vida das pessoas. Né? Depois veio essa agenda desenvolvimentista de não,
O que interessa é o Brasil crescer, e eu acho que o Brasil crescer é dar subsídio para empresas, né? Que foi aquela agenda do Brasil grande, enfim, que deu no que deu, né? Nenhum dos grandes projetos de apoio do governo a investimentos privados ou estatais iniciados a partir de 2009 deu certo, né? Esse é um reconhecimento difícil de ser feito, né? Mas não deu certo o Sete Brasil, né? Não deu certo o Programa de Sustentação do Investimento, né? Enfim, uma série de programas foram feitos que fracassaram, e a gente não consegue reconhecer esse fracasso e aprender com ele. Acho que teve uma melhora importante no governo Temer, né? No governo Temer, você procurou dar melhor governança à agenda pública, garantir, por exemplo, a lei das estatais, né? O fim da TJLP, que é um dinheiro que sai da sociedade para empresas selecionadas pelo governo para receber subsídios, né? Você teve uma melhora da governança impressionante em empresas estatais, como a Caixa Econômica Federal, né? Mas eu acho que essa agenda se perdeu no governo anterior e, enfim, e o atual governo não a retomou. A agenda se perdeu no governo de Jair Bolsonaro, é isso? Isso, eu acho que sim. Acho que ali teve essa agenda foi aos poucos sendo deteriorada no governo anterior. Por que isso se não era um governo com as mesmas características ideológicas do governo atual? Óbvio que tem diferenças importantes em temas de democracia, né, do cuidado com as minorias, né? Tinha aquela agenda que me preocupava imensamente de costumes, né? Mas em vários aspectos, né? Na parte econômica, essa agenda de captura do Estado por grupos organizados, ela é ecumênica. Ela tem apoio dos setores à esquerda e à direita, né? Eu fiz um artigo com o Marcos Mendes já há algum tempo atrás, em que a gente documentava, né, o número de medidas para conceder benefícios para grupos organizados e quem votava a favor, né? Esquerda e direita juntos, né? As emendas impositivas, esquerda e direita juntos, né? As agendas de subsídios, esquerda e direita juntos. As proteções a setores organizados, esquerda e direita juntos. Então, essa é uma surpresa, mas nesse aspecto, né, da captura do Estado por grupos organizados, não tem ideologia. Em 2003, o governo Lula tinha economistas com as suas ideias, com o seu perfil, vários. Hoje não é mais o caso. O que mudou? Mudou o governo? Mudou a sociedade? Qual foi a transformação nesses 20 anos? Aí, eu não sou cientista político, né? Eu não consigo avaliar. Eu acho que tanto na gestão Fernando Henrique quanto no primeiro mandato do presidente Lula, né, você tinha uma visão de trazer essas visões divergentes para o debate e para o governo, né? E era tem um lado pitoresco, porque com frequência eram ministros discutindo, né, caminhos antagônicos no mesmo governo. Isso aconteceu no governo Fernando Henrique, aconteceu no governo Lula, né? E eu acho que depois houve esse domínio dessa visão de que se o Estado tiver bastante poder discricionário para intervir, o desenvolvimento acontece. E é curioso, porque essa é uma agência de intervenção estatal que conta com apoio de parte importante do setor privado, que se beneficia dessa ação estatal. Então, muito menos do que um conflito mercado-estado, é um Estado a serviço do mercado, né? Que é o dominante no Brasil há bastante tempo. Alguns líderes do PT disseram que houve uma resposta irracional do mercado à frase do Lula. O mercado é irracional? Não, vamos lá. Eu não entendo muito bem o que é essa figura de mercado, né? Eu acho que vira uma frase meio, enfim, inventar um fantoche, né? Você tem bancos, analistas, enfim, com visões, né? Acho que, ao contrário da lenda, né, o que se chama de mercado com frequência, o pessoal chama de Faria Lima, as corretoras, os bancos, é, esse pessoal só ganha dinheiro se o Brasil for bem. Ao contrário da lenda, né, eles vão ganhar dinheiro se o país estiver andando bem, né? Se o país está bem, você tem operações de mercado de capitais, você tem captação de recursos externos, você tem crescimento econômico, você ganha na concessão de crédito,
com menor inadimplência. Né? Então, eu acho curioso quando se faz essa oposição tal do mercado, né, que seria contrário ao interesse do Brasil. Se o mercado for contrário ao interesse do Brasil, o mercado é contrário a si mesmo. Ele está se autodestruindo. E não acho que é isso. Né? O que eu acho que tem nesse mundo polarizado que a gente vive, né, você prefere inventar inimigos em vez de tratar dos problemas. E tem problemas na ação pública no Brasil? Tem. A gente tem um Estado caro e ineficiente. A gente não consegue fazer, por exemplo, uma gestão eficiente da máquina pública, com exceções. Né? A gente tem uma segurança pública que não funciona. A gente tem uma educação que, apesar dos imensos aumentos de gasto nos últimos 30 anos, a qualidade de aprendizado dos alunos não acontece. A gente compara o quanto os alunos com 15 anos aprendem com os de outros países, a gente é o último da fila. Né? Porque a gente é o país mais ineficiente em educação no que se refere ao aprendizado dos alunos. Né? Esse é um debate difícil, porque aí você tem que lidar com como é que eu melhoro a gestão da política pública de educação, né? Como é que eu ponho foco no aprendizado dos alunos, né? Eu tenho que enfrentar a oposição de corporações, de servidores, né? Mas enfim, esse tema fica fora do debate. Aí você vai criando espantalhos, inimigos externos, enfim. É aquela coisa americana, né? Do rabo abanando o cachorro, né? A reforma tributária, se for aprovada pelo Senado e aprovada novamente pela Câmara, aumentará o potencial de crescimento do país? Pode. É uma pena que a reforma tenha sido tão piorada no Senado. Né? Vamos lá. IVA, né, o Imposto sobre o Valor Adicionado, é a tributação que menos prejudica o crescimento econômico. Menos, o jargão dos economistas, distorce as atividades econômicas. Né? É o tributo sobre consumo que evita que as empresas escolham tecnologias ineficientes ou produzir o que é socialmente pior para pagar menos imposto. Né? Essa é a grande vantagem do IVA e por isso que o IVA é adotado hoje em mais de 170 países do mundo. Né? O nosso sistema tributário atual é completamente disfuncional. O sistema tributário atual induz tecnologias ineficientes, investimentos em áreas ineficientes, né, e baixo crescimento econômico. Né? A, a, a PEC 45 original era um avanço gigantesco. Ela estava na linha de frente das regras de tributação mais modernas do mundo, mais eficazes que o mundo tem. Ela foi piorada na Câmara, né, e ela piorou bastante no Senado. Como eu disse, quer dizer, infelizmente, né, no Brasil, a gente é muito suscetível aos grupos de interesse. Então, vai o agronegócio e fala, olha, eu não posso pagar imposto como o resto da sociedade. Aí vão médicos, advogados e falam assim, não, veja bem, eu tenho uma empresa que fatura dezenas de milhões de reais por mês, mas eu não posso pagar imposto como o resto da sociedade, eu tenho que pagar menos, né? Eu tenho que ser privilegiado. Né? Vai o setor aéreo. Né? E com frequência, Fernando, o que é mais preocupante é que os setores nem mesmo entendem que se o Estado conceder o que eles estão pedindo, a vida deles vai ficar pior do que poderia ser. Né? Então, empresas que vendem 60%, 80% para outras empresas pedindo tributo sobre faturamento, a vida delas vai ficar pior, né, em relação ao que poderia ser. Né? Ao nível de desinformação do setor privado, que é impressionante. O que parece que vira uma corrida que é o seguinte, olha, tem uma tal reforma tributária aí, deixa eu fazer um lobby em Brasília, tem alguém que vai me ajudar e eu vou conseguir uma regra melhor para você. Né? E com frequência, quando a gente analisa as tabelas apresentadas, elas estão erradas. Elas estão tecnicamente erradas. Eu cansei de ver pedidos de lobby em Brasília, na questão tributária, em que se fala assim, vem cá, e o resíduo tributário? Aí a pessoa olha para você e fala assim, mas o que você está falando? Não, o resíduo tributário. Não, mas nem sabem do que se trata. Então, o nível de desinformação de alguns setores e das suas demandas é impressionante. Agora, vira esse jogo, que cada um acha que vai conseguir um benefício, um favor. Né? Brasília se tornou, com os anos, ainda mais suscetível
a esses grupos organizados, e, enfim, o que dá é um país que anda de lado há 50 anos. Com todas essas modificações no projeto original, ainda assim haverá benefício com a reforma tributária ou os benefícios serão anulados? Ah, não, ela é melhor. O sistema atual é inacreditavelmente ruim. Assim, o sistema tributário atual assim, é quase o manual do que você não fazer num sistema tributário. Você, né, pega ali os manuais básicos, tributação, eficiência econômica, crescimento, produtividade, e você tentar descrever o que o sistema tributário brasileiro atual sobre consumo, você vai falar assim, não é possível. Né? Por que vocês estão escolhendo tamanho retrocesso? Né? É inacreditável. Então, é melhor. Agora, é o sistema bom que poderia ser? Não, não é. Né? A computação de Brasília por interesses organizados foi imensa e não tem porquê profissionais liberais pagarem menos impostos do que outras empresas. Sobre isso, de o Brasil estar andando de lado há algum tempo, quais as perspectivas para os próximos 10 ou 20 anos? O país continuará andando de lado ou há a possibilidade de acelerar o crescimento? Paulo, eu não sou otimista. Eu acho que a gente começou a degringolar mais gravemente em relação ao resto do mundo na reação ao choque do petróleo de 74. Né? Então teve um choque do petróleo, o mundo teve um problema de inflação, os países lá fora adotaram políticas duras para lidar com isso, e o Brasil falou: olha, comigo não. Né? Eu não aceito fazer ajuste, vamos dobrar a aposta e apoiar investimentos, né, de estatais, de empresas privadas, conceder subsídios. Que foi o segundo PND do governo Geisel. Né? Essa aposta, eu acho que a médio prazo ela deu incrivelmente errado. Né? Então, ao longo do governo Geisel, a inflação começa a subir. Né? O Brasil se endivida bastante nesse período. Né? Boa parte dos investimentos fracassa. Né? E quando chega a 80, a gente começa uma das duas maiores recessões da nossa história, que foi uma década com inflação muito alta, né? Uma economia com crises frequentes, graves. Né? Teve um pequeno acerto de casa, um bom acerto de casa, no fim dos anos 80, começo dos 90. Quando o Brasil tem essa característica, Paulo, quando a gente chega perto da crise mais severa, a gente faz algum ajuste. Isso aconteceu no fim dos anos 80, começo dos 90. Eu acho que teve aquele momento que parecia que a gente ia acertar o rumo, que foi o governo Fernando Henrique, né? Mas 10 anos depois a gente voltou a apostar no Brasil grande, nessas obras faraônicas, nos subsídios. E o que a gente foi construindo ao longo desse período é uma quantidade impressionante de distorções na economia. Então, se a gente quiser ser um país de crescimento alto, olha, a agenda é uma agenda difícil. Como é que eu melhoro a qualidade da política pública? Bom, você não pode fazer gestão dos servidores. Né? Tem estabilidade, como é que você faz a avaliação, como é que você cobra melhor aprendizado dos alunos, né? Reduzir as distorções tributárias, reduzir as distorções setoriais. Né? Então, a gente, acho que como a Argentina e alguns países da América Latina, a gente ficou com esse estado entorpecido pela concessão de distorções e privilégios do setor privado. E é muito difícil desatar esse nó. Muita gente diz que a economia verde pode acelerar o crescimento do país. Na sua avaliação, isso é possível ou é uma falácia? Eu acho que isso é um caminho bom para o Brasil. Né? O nosso agronegócio, né? O agronegócio grande que exporta, né? Ele é incrivelmente sustentável. Né? Ele cresce com base em ganhos de produtividade, né? Todo ano, é impressionante. Né? Produção de milho, né? De soja, de cana-de-açúcar, geração de energia para o país, né? E com muitos setores de indústria entranhados. Né? Toda essa tecnologia nova que está chegando com máquinas, equipamentos, agricultura de precisão, etc. Eu acho que ali tem uma lição importante. O Brasil tem um potencial nessa área de economia verde bastante elevado, mas aí tem que separar o joio do trigo. Né? Não dá para confundir o agronegócio moderno do Centro-Oeste com o que acontece na Amazônia.
né? E aí tem que enfrentar os dilemas da Amazônia, né? A gente começou a tratar agora do tema da extração ilegal de ouro, né? Que gerou tanta crise no Brasil, né? Não é só isso, teve o problema do mogno, 2 décadas, né? E esse mercado ilegal ele é associado não apenas a problemas no comércio exterior, né? Que o mundo hoje reage a isso, mas também a um aumento impressionante da violência nessas regiões, né? Isso é documentado com microdados, né? Onde acontece esses problemas, o número de homicídios por 100 mil habitantes, por exemplo, aumenta significativamente, né? Mas para tratar desses temas, primeiro, precisa separar o agronegócio moderno dessas extrações ilegais, né? Segundo, precisa ter de fato uma máquina pública eficiente, tanto na regulação quanto no controle do ilegal, né? E hoje a gente está distante disso. O processo de adesão do Brasil ao OCDE esfriou com o atual governo. Isso tem algum efeito na inserção global do país? Olha, eu acho que é mais uma oportunidade perdida, né? Infelizmente, o Brasil tem muita dificuldade, né? Isso é uma tradição, de novo, não tem muita ideologia aqui, isso vale para governo de esquerda, de direita, em aderir a acordos internacionais, né? Que geram, que por um lado criam obrigações, mas muitas dessas obrigações são benéficas, né? Não só em termos de comércio, mas também em termos de governança, né? No Brasil há uma tendência no setor público a preferir, não, olha, eu prefiro poder fazer qualquer coisa, não quero regra para disciplinar, né? Olha a nossa dificuldade com agências reguladoras, né? Quer dizer, o mundo tem agências reguladoras, esse é o padrão dos países envolvidos e muitos emergentes. Você tem agências que têm mandato, né, que têm direitos, o governo eleito ele pode definir metas e alguns objetivos, mas as agências têm muita autonomia, né? Esse tipo de regulação em que você fortalece a governança do Estado, né, isso no Brasil não é muito bem visto pela política, né? Eu prefiro poder nomear quem eu quiser para o presidente da Caixa Econômica Federal. Eu quero poder intervir no setor elétrico da maneira que eu achar mais adequada, né? Isso é ineficaz. A longo prazo, o que a gente tem. Olha o setor elétrico é um bom exemplo. Olha o que aconteceu com a intervenção em 2013 do setor elétrico, né? Você fez aquela intervenção prometendo preços menores de energia e maior oferta de energia. O que aconteceu? Né? As empresas foram fragilizadas, o custo da energia aumentou, né? E a oferta de energia está mais frágil, né? Agora mesmo aqui em São Paulo, né? Uma crise aqui por falta de energia em várias regiões, né? Essa forma voluntarista de atuar na política pública, né, ela é muito tentadora para o governo de plantão, mas ela é muito prejudicial para o país. Chega ao final essa edição do Poder Entrevista. Em nome do jornal digital Poder 360, eu agradeço ao economista Marcos Lisboa. Muito obrigado pelo convite. Agradeço também a todos os web espectadores que assistiram este programa. Essa entrevista foi gravada por videoconferência no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 7 de novembro de 2023. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima!